Criar novos hábitos é isso aqui também. Poder pedir para o seu feirante, para o seu amigo, para o seu pequeno produtor, para o pequeno comércio que precisa da nossa ajuda, mandar entregar para você em casa. Eu acabei de fazer um pedido para um fornecedor de peixe, amigo meu, de muitos anos, mais de 15 anos nós trabalhamos juntos, para ele mandar um peixe de mais ou menos 1 quilo. Hoje nós somos 3 pessoas aqui em casa, vou fazer uma receita bem simples, mas com um resultado de sabor e de apresentação incrível. Vamos ver o que ele vai mandar para mim. A confiança também faz parte do negócio. Às vezes pedir para entregar as compras em casa é a melhor opção. Eu paguei por aproximação. É um cuidado a mais com quem paga e com quem recebe, porque você não precisa nem colocar o cartão na maquininha. Além de ser mais rápido, é mais seguro para todos. Vou pegar os peixes que chegaram, um pargo lindo, fresquinho. Obrigado, Marcelo. O peixe está bonitão. Vou tirar ele aqui do saco e vou levar direto para a tábua de corte. O peixe está inteiro, então eu vou limpar o peixe. Se você reparar, eu não tirei a escama do peixe, eu estou fazendo isso de propósito. Coloca numa assadeira e leva ele num forno a 200 graus. Para um peixe de um pouquinho menos de 1 quilo, 20 minutos são suficientes. Tá estranhando um peixe assim, sem tempero, sem erva, com escama? É isso mesmo. A vantagem desse cozimento é você preservar o máximo dos sucos, dos aromas do peixe ali dentro, e a hora que você serve, os sabores, o aroma, os vapores sobem, inundam a sala, é delicioso. Para acompanhar nosso peixe, eu vou fazer 2 receitas muito simples. Batatas ao murro e uma berinjela na frigideira delicadíssima, muito fino, muito fácil de fazer. Vamos lá, batata ao murro tá um pouco difícil. Eu vou pegar batatas orgânicas, doces e normais. Lavei bem as batatas, vou colocar elas direto na água quente. Vou colocar 2 dentes de alho, um ramo de alecrim, um pouco de sal na água, o equivalente a 1 colher de sopa, e vou deixar elas cozinharem até começar a rachar a casca, vou deixar ela bem cozidinha. Peixe no forno, batata cozinhando, vamos aproveitar e fazer mais uma receita? Bem simples. Uma berinjela, eu vou tirar a ponta da berinjela, vou cortar fatias na faca assim. Já tenho as fatias de berinjela cortadas, eu vou acender o fogo, vou esperar aquecer bem uma frigideira antiaderente. Vou pegar um fio de azeite de oliva e vou colocando as berinjelas para irem queimando devagarzinho. Eu vou dar uma douradinha na berinjela. E conforme elas forem ficando prontas, eu vou virando e separando elas devagarzinho. Eu vou montando esse carpaccio de berinjela, esse carpaccio de melanzane, como dizem os italianos. Super facilzinho de fazer, delicioso. Tudo quase pronto, eu vou pegar um bowl de serviço, um bowl normal. Vou pegar mel, eu vou usar um mel de abelha brasileira, de abelha mandaçaia, mas você pode usar qualquer mel. Então vou botar um pouco de mel, vou cortar um limão e vou pegar e vou colocar um tanto de suco e vou lembrar de uma proporção que a gente usa muito na cozinha. Essa proporção é 3:1. Nesse caso aqui eu vou usar 4:1 porque eu já tenho mel. O que é 4:1? 4 partes de azeite para cada 1 parte de limão. Pode ser no olho. Vou bater, vou pegar uma colherinha e vou experimentar isso daqui e aí sim que eu vou colocar o sal, ok? O mel dá uma... não fica doce. Ele só dá um leve dulçor. Coloquei um pouquinho de sal. Vou mexer de novo. Vou, com 1 colher, regar minha berinjela com esse molho incrível de mel. E para terminar, eu vou pegar folhinhas de manjericão e vou assim, ó, displicentemente largando elas por cima da minha berinjelinha. Vou pegar um pouquinho de endro que eu colhi aqui de casa e eu vou picar ele grosseiramente e vou despejar ele sobre a minha berinjela. Olha que incrível que vai ficando isso aqui. Para quem gostar, eu posso botar mais um pouquinho de limão e já vou guardar porque está quase na hora de servir. Vou pegar as minhas batatas. Se você tiver dúvida com o ponto, você pega uma faquinha assim, ó, e faz isso aqui, ó. A faca entrou facinho, tá no ponto. Vou pegar essas batatas que estão na água quente, vou colocar elas aqui na minha travessa e dar uma pancadinha em cada batata. Isso é o suficiente para ela rachar e o sabor entrar lá dentro. Então vou pegar agora, vou jogar
um bom azeite, um pouco de flor de sal, jogar um pouquinho de alecrim em cima das batatas e vou colocar ela lá dentro para dar uma douradinha e terminar o cozimento. Deu o tempo do peixe, eu vou colocar ele na tábua, vou fazer esse serviço aqui na frente para a gente poder enxergar melhor, mas eu sempre prefiro fazer isso na frente dos meus convidados, até porque os aromas são incríveis. Eu vou com todo o cuidado do mundo, com uma faca bem afiada, vou devagarzinho aqui, ó, junto da nadadeira do peixe, soltando toda a pelezinha dele aqui, ó, sem pressa, com calma. Eu vou pegar com a ponta da faca e vou, ó, olha isso daqui. Uma coisa muito legal, eu não vou jogar esses pedaços fora. Para esses momentos mais delicados na cozinha e para combinar com meus cabelos brancos, eu uso óculos. Esse pedaço aqui, que é a nadadeira, junto com aquele pedaço que vai junto da cabeça, quase com a guelra, os japoneses chamam de kama. É um dos pedaços mais cobiçados da cozinha japonesa. Esse pedaço eu guardo para mim ou para um convidado especial. Eu gosto muito de comer a cabeça também, mas quem não curte a cabeça, vem devagarzinho com a ponta da faca aqui, ó, quebra ela e guarda também, não joga fora. Chegou a hora de servir. Vou pegar uma colher e um garfo e dar uma olhada aqui, ó. Eu vou nessa linha que o peixe tem aqui, ó, e por aqui você já pode ver que tem uns espinhos. Se você quiser, você pode ir tirando com a mão mesmo. São os únicos espinhos que o peixe do mar tem. Eu venho aqui, ó, junto dessa linha, forçando pro lado e olha lá, ó, vou tirar o filé quase inteiro do peixe. Por uma questão estética, eu vou servir do lado mais branquinho e um pedaço mais escurinho do outro. Vou pegar uma das minhas batatas ao murro, dá uma olhada que delícia. Eu vou pegar uma batata, vou colocar aqui do lado do meu peixe, vou pegar uma batata doce, um fio de azeite, vou pegar um pouquinho mais de sal, lembrando, o peixe não foi temperado, eu vou temperar ele só agora. Um limão, eu vou cortar só um pedacinho do limão, vou colocar em cima do peixe, incrível. Levo o nosso carpaccio de berinjela, o pedaço que ficou na tábua, eu vou puxar, ó, dá uma olhada. Cozimento perfeito, eu também não vou jogar fora a cabeça, os espinhos, os restos de pele e vou colocar todos dentro de uma panelinha. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz e como é que a gente serve esse caldinho feito só das coisas que normalmente a gente jogaria fora. Tá em casa, vai servir, você pode fazer empratado, pode fazer aqui, ó, do jeito que eu tô mostrando para vocês agora. Criar novos hábitos também é se desafiar. Tentar fazer um peixe inteiro no forno. Cozinhar assim, esses ingredientes simples, sem muita interferência, um peixe que nem esse, batata assada ao murro, isso não tem preço. Criar novos hábitos é isso, é também dar voz e luxo para a simplicidade.